Este é o podcast Tosini Freire. Muito bem, olá. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast que trata de matéria trabalhista. Eu sou Maurício de Carvalho Góes, integro a área de Direito do Trabalho e Previdenciário e, como sócio dessa área, trago hoje um tema bastante relevante e recente, que é o que diz respeito à lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Para esse bate-papo de hoje, eu convidei a advogada Jaqueline Malê, trabalha comigo na minha equipe, aqui na unidade de Porto Alegre, e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema para tentar esclarecer essas recentes alterações na legislação e os seus impactos importantes gerados para empregados e empregadores, mas principalmente para os empregadores que agora têm algumas obrigações as quais devem ser observadas, sob pena de sofrerem uma fiscalização e uma autuação mais forte do Ministério do Trabalho. Jaque, seja bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigada, Maurício, pelo convite, e ainda mais para a gente tratar de um tema tão relevante, né? Obrigado, nós que agradecemos, Jaque. E é verdade, a relevância do tema, ela não está só na sua atualidade, mas exatamente no fato da promoção da igualdade entre homens e mulheres. Alguém que está nos ouvindo pode até perguntar, né, Jaque, mas Maurício, Maurício, Jaqueline, esse assunto é tão recente? Se na verdade já existe previsão há tanto tempo na legislação, principalmente na Constituição Federal e na CLT, já que na Constituição Federal nós temos o artigo 5º, que traz o princípio da igualdade, e na questão salarial, isso se desenvolve no artigo 7º da Constituição. E da mesma forma, na CLT, nós temos o artigo que garante a equiparação salarial, no 461. Né? Então, o tema não é recente. A questão da garantia e da isonomia salarial, de fato, o tema não é recente. O que é recente é a preocupação do Estado ao criar leis recentes, ou leis ainda no ano de 2023, para tentar garantir essa igualdade. Porque uma coisa né, Jaque, é nós termos a previsão, outra coisa é nós termos efetividade. E essa Exato. lei surge para a efetividade. Em julho desse ano, foi publicada a Lei 14.611 de 2023, e ela aborda exatamente o aspecto da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, sobretudo nos critérios remuneratórios. Essa lei ela foi publicada em julho desse ano, como eu disse. Já que resume um pouco para nós, para os nossos ouvintes, o que abordou essa lei e o que aborda, o que traz essa lei de julho desse ano? Claro, Maurício. Como tu já falou, em julho de 2023 foi publicada a Lei 14.611, que estabeleceu medida objetiva para a promoção da igualdade salarial entre homens e mulheres. Essa lei reforçou a impossibilidade de distinção salarial entre mulheres e homens, que, como tu já falou anteriormente, já era garantida pela consolidação das leis do trabalho, né? E trouxe novidade com relação às medidas que até então não estavam previstas na legislação, como estabelecimento de mecanismos de transparência salarial e a disponibilização de canal específico para denúncia de discriminação salarial. Porém, a lei previu essas medidas de forma genérica, dispondo que os atos do Poder Executivo seriam futuramente disponibilizados para regulamentar essas medidas. Então, diante da necessidade de sanar essas lacunas, é que foram publicados o decreto 11.795 e a portaria 3.714, ambos do Ministério do Trabalho e Emprego. O decreto foi publicado dia 23 de novembro e regulamenta a implementação desses mecanismos
pelas empresas, dispondo sobre o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. E o plano de ação para mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. E no dia seguinte, então, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou a portaria 3.714, que regulamentou esse decreto. Eu só acho importante destacar, Maurício, que o decreto e a portaria ainda não contemplam todos os pontos omissos da Lei 14.611 de 23, né? É verdade. E aqui, né, Jaque, como bem resumido por ti, nós temos, então, uma tentativa legislativa de dar efetividade a essa igualdade, e nós vemos hoje que cada vez mais tem um crescente movimento de discriminação, que, na verdade, é histórico entre homens e mulheres, mas que também se estendeu para outros aspectos, né? Não só, mas a questão por sexo, a questão por critério religioso, etnia, raça, todos esses aspectos também estão no radar dessa lei, né, Jaque? Que às vezes as pessoas têm me perguntado: Maurício, essa lei que trata da igualdade entre homens e mulheres, né? Agora os empregadores têm que cuidar mais disso. Eu disse, na verdade, não precisaria de uma lei para cuidar isso, porque isso, como nós já falamos, ela tem origem no princípio da igualdade, no artigo 5º da Constituição Federal. Mas, além disso, né, Jaque, essa questão de discriminação, ela não é só em relação ao gênero. Quando ao título da lei, quando se fala da igualdade salarial, mas como bem a Jaque disse agora, depois do decreto do 11.795 e da portaria da 3.714, ambos os dispositivos para regulamentarem a lei também estabelecem uma forma de relatório de transparência e de fiscalização de discriminação salarial como um todo. Então, é importante separar um pouquinho aqui de como funciona. A grande pergunta, bom, como a Jaque destacou, as empresas vão ter que ter um relatório de transparência do que estão fazendo internamente em termos de critérios salariais. Vão ter que existir critérios objetivos, e isso vai ter que ser publicizado, obviamente respeitando a LGPD. Mas a dúvida que fica é como fazer isso? E agora o decreto e a portaria tentam responder. É como tu disse, né, Jaque? Na verdade, alguns pontos continuam omissos, mas uma coisa principal é o tal do relatório de transparência de como ele funciona. E aqui, para mim, é o principal ponto. Nós vamos ter 2 períodos do ano em que o Ministério do Trabalho vai puxar informações pelo e-social, e ali ele vai verificar questões de salário, remuneração, cargo, vários critérios remuneratórios e informações dos empregados. E a segunda parte do relatório vai ser, esse relatório feito pelo Ministério do Trabalho, ele vai ter origem nas informações que o empregador vai preencher lá no portal Emprega. Vai abrir um espaço para que os empregadores, então, preencham determinadas informações, entre elas, critérios, o plano de cargos e salários, ou critérios de promoção, como se tem critérios para chefia, e a partir daí vai haver um cruzamento de dados do Ministério do Trabalho e vai ser emitido o relatório. Ou seja, o relatório não é feito pela empresa. Quem faz é o Ministério do Trabalho. Feito isso, esse relatório vai ter uma conclusão se existe no cruzamento das informações critérios discriminatórios entre homens e mulheres para fins salariais. E o mais, né, Jaque? Vai ter que ser publicado isso no site da empresa. Então, vai ficar publicado no Ministério do Trabalho e a empresa vai ter que divulgar para os seus empregados e para os terceiros. Isso gera um pouco de receio aos empregadores, né, Jaque? Com certeza.
E tem que, como tu falou, tem que ser publicado em 2 períodos do ano, né? É março e setembro, Perfeito. que o Ministério do Trabalho e Emprego vai ter que publicar esses relatórios, né? E a partir daí, se houver a necessidade, se houver a desigualdade, se ficar constatada a desigualdade, então vai ter que ser elaborado um plano de ação para mitigação dessa desigualdade salarial, né? Perfeito. Isso é uma coisa que surge, isso é um aspecto importante que surge, né, Jaque? Porque, assim, para quem nos ouve, seja aqueles que têm conhecimento jurídico, sejam os leigos, para quem nos ouve, é importante dizer, a CLT permite distinção salarial. Lá no artigo 461 da CLT, quando está prevista a equiparação salarial, é possível que a empresa também pratique salários diferentes para pessoas que exerçam a mesma função, dependendo de alguns critérios. É permitido por diferenças de perfeição técnica, de produtividade, ou por tempo de função e tempo na casa. Com Tempo de certeza. casa. E aí, já que eu fico me perguntando assim, será que o Ministério do Trabalho vai ter condições de diferenciar esses critérios? Porque se o portal Emprega não tiver esse espaço, e ainda não sabemos, isso é um ponto omisso, como a Jaque aqui destacou, como é que nós vamos... será que o Ministério do Trabalho vai ter condições de saber que eu tenho 2 pessoas na empresa, uma com tempo de função, eu até acho que dá para verificar, né, Jaque? Na medida em que essas informações estão no e-social. Agora, Sim. mesma produtividade, mesma perfeição técnica, depende muito de cada atividade, de cada empresa. E Pois é. talvez, o que eu vejo, tu disseste aqui, se constatado que tem discriminação, que há uma discriminação, um critério discriminatório, tem que ser feito um plano para essa correção. O que me chama a atenção é que não tem previsão nessa portaria de uma espécie de defesa da empresa para que antes do plano possa explicar. Espero eu aqui que haja essa possibilidade, né, Jaque, das empresas poderem se manifestar antes mesmo de apresentar esse plano. Não sei o que tu acha. Pois então, no meu ponto de vista, o Ministério do Trabalho não vai ter como verificar essa maior produtividade, a qualidade do trabalho, porque esse relatório vai ser feito a partir de dados objetivos, né? Não vai ter como colocar dados objetivos. Por exemplo, João da Silva entrou em 2018, recebe X, e a Maria dos Santos recebe X igual, só que tem maior produtividade. Não vai ter como ser observado isso e vai ficar caracterizada a desigualdade, no meu ponto de vista, né? Perfeito, perfeito. E por isso que aqui, mais uma vez, nós temos um exemplo de dificuldades que são criadas. Não basta, às vezes, tentar se dar efetividade. Eu sou favorável, estou falando por mim, eu sou favorável a que haja essas políticas de efetividade para evitar a discriminação, mas até, né, já que a dúvida que surge para mim foi o seguinte: se a gente lê o decreto, originalmente, o decreto fala no relatório que é a ser feito pela empresa. Ele vai ser fiscalizado. Mas aí agora vem o decreto e a portaria e alteram essa previsão. Para mim está alterado. E simplesmente dão essa atribuição do relatório, a confecção do relatório, ao Ministério do Trabalho. Então, eu fico pensando, assim, que às vezes essas normas elas são rigidamente criadas sem uma discussão e talvez até sem a verificação da realidade. Eu espero, sinceramente, e é por isso que nós da área trabalhista sempre estamos atuando nisso, inclusive, é defender as empresas no sentido de ter um espaço dessa demonstração, sob pena de ter um prejuízo a respeito disso. Acho que teremos muito pano para manga ainda sobre essa discussão, senão uma outra portaria. Já que acho que a gente chega ao final e eu queria, então, ouvir a tua opinião a respeito. Acho que é importante tu dar a tua opinião para quem nos ouve em relação a essa lei, né, sobretudo a essa questão do relatório. A lei foi publicada com a clara intenção de mitigar a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Porém, no meu ponto de vista, eu vejo que
tem vários aspectos negativos, como esse que tu falou anteriormente, que não vai ter como verificar os critérios subjetivos da desigualdade entre empregado e empregada, né? O que vai dificultar a defesa da empresa, até mesmo porque, como tu falou anteriormente, por enquanto não se tem notícia de que há um campo específico para a colocação desses critérios. É O verdade. relatório vai ser elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego com base em dados objetivos. Então, com certeza, é muito bom, muito boa essa lei, e o decreto e a portaria que estão regulamentando ela, porém tem que ser aperfeiçoado ainda. Concordo plenamente. E esse é o caminho e por isso são temas que estão em ebulição e a gente precisa discutir. E aí o podcast, esse, por exemplo, é um canal importante para a gente fazer isso. Bom, chegamos ao fim, eu agradeço, Jaque, a tua parceria para a gente poder discutir um tema. Na verdade, a ideia era fazer todos pensarem e não aqui encerrar, mas sim deixar interrogações, né? Para que nós possamos cada vez mais conversar, seja aqui ou seja diretamente conosco, os sócios trabalhistas e os advogados estão sempre à disposição para falar sobre esses assuntos. Eu agradeço a audiência de todos, eu agradeço a atenção de todos, nós estamos sempre à disposição e eu reitero, não deixem de ouvir o nosso conteúdo feito nas redes sociais e não só da área trabalhista, mas de todas as áreas, já que somos um escritório full service, e nós, todos os materiais que estamos fazendo, os conteúdos, que nesse ano houve uma produção vasta, então não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado a todos e até lá. Até breve.